Vamos lá, meu amigo, muito bom falar com você mais uma vez. Fazia tempo que eu não passava por aqui, mas alguns amigos têm me perguntado bastante sobre um tema. Eu queria falar com você rapidinho sobre esse tema, que nada mais é do que anjos, cara. O que são os anjos? Tenho visto muita coisa conturbada por aí, muita invenção, muita gente inventando algumas coisas, e queria compartilhar com vocês aqui essa importância desse tema dos anjos, principalmente na cultura judaico-cristã. Então eu queria falar com você, perdoa os passarinhos aí passando, as coisas estão passando aí. Mas parei aqui rapidinho, enquanto a criança me deu um descanso. Vou falar com você sobre esse tema que a gente gosta muito, que é muito caro para nós, líderes cristãos, sobre anjos. Então, antes de mais nada, eu queria começar essa história falando sobre um teminha muito interessante, que é sobre como a gente nasce. Existe uma tradição, ou seja, um texto, uma literatura extracanônica, que fala que quando a gente nasce, a gente tem essa marquinha aqui. Talvez a minha barba não deixe mostrar muito, mas todos nós temos essa marquinha aqui que liga o nariz à boca. E essa marquinha, segundo a tradição judaico-cristã, é responsabilidade, ou seja, é resultado de uma ação angelical. Por quê? Porque eles dizem sobre a seguinte história. Eles falam que antes da gente nascer, Deus manda a nossa alma para a barriguinha da nossa mamãe e a gente começa a nascer. E naquele momento ali de gestação, Deus envia um anjo para nós, aquele que seria o nosso anjo da guarda. Isso é na tradição judaica, principalmente. O anjo da guarda é enviado para nós e ele vai contando para a gente tudo que Deus separou, tudo que Deus deu para a gente. A tradição também diz que antes da gente nascer, já está escrito nas estrelas, nosso temperamento, o quanto de dinheiro a gente vai ganhar, o nosso nome. E esse anjo vai contando essas coisas pra gente, mas o mais importante é que ele conta pra nós qual é o nosso propósito. E a gente fica todo animado. Na barriga da mamãe a gente começa a se alegrar, começa a se manifestar, começa a dar chutinho, porque é como se Deus estivesse revelando o nosso propósito de nascimento. Só que instantes antes da gente nascer, passar o que alguns historiadores falam que o Davi chama de Vale da Sombra da Morte, que não é a passagem da vida para a morte, mas é a passagem do útero da mãe para esse mundo. Antes da gente nascer, quando a gente está passando por ali, o anjo vem, pega um cajado e dá uma cajadada na nossa boca. E essa cajadada faz duas coisas. Primeiro, dá uma marquinha aqui. Segundo, faz a gente esquecer tudo que ele falou pra gente. Isso sai do nosso consciente e vai pro nosso inconsciente, nosso subconsciente. Então, a gente esquece tudo, todo aquele propósito, tudo que Deus tinha colocado pra gente, a gente esquece, passa batido. E a gente nasce sem a revelação disso, sem a consciência disso. Acontece que o tempo vai passando e a gente vai tendo experiências na vida em que a gente fala, caramba, foi para isso que eu nasci. Parece que eu sei o que eu estou fazendo. Parece que eu tenho mais facilidade nisso. Parece que quando eu faço esse tipo de coisa, eu fico cheio de energia, eu fico cheio de amor, eu fico cheio de alegria. Quando eu jogo bola, quando eu palestro, quando eu escrevo, quando eu pinto, quando eu faço conta de matemática. A minha paixão está nesse negócio aí. O que a tradição diz? A tradição continua dizendo que isso nada mais é do que a nossa lembrança, é o nosso subconsciente apontando que foi essa a revelação do nosso destino dado por Deus, através de um anjo. Mas esse é o nosso propósito de vida. Quando nós temos um ganho a mais de carga emocional, de energia afetiva em alguma coisa que a gente está fazendo, e a gente reconhece aquilo mesmo para a supraconsciência, aquilo significa que o nosso propósito de vida, o nosso destino está ali naquelas linhas. Esse é só um das lendas do que seria a tarefa dos anjos. E por aí vai. Sobre tudo que os anjos fazem, sobre, por exemplo, eu estou do lado de uma plantinha aqui. A tradição também continua dizendo que para cada astro, para cada criação, para os mares, a gente está vendo os mares ali, para cada área grande, macro áreas, também existem anjos responsáveis, e principalmente pelo funcionamento. A gente sabe que tudo está em funcionamento graças à voz de Deus. Deus dá uma ordem que continua ecoando até hoje, que o sol obedece ao se pôr, ao nascer, assim como a lua. E para o nascimento dessa planta aqui, há quem diga que existe um anjo, que na criação dela ficou vindo aqui diariamente, dando ordem dela crescer, 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 e ela foi crescendo. Isso são tradições sobre tarefas angelicais. A verdade é que a reforma cristã, ela trouxe uma sobriedade muito grande. A reforma cristã trouxe uma sobriedade muito grande sobre a função dos anjos. Então, tanto os católicos como os judeus
atribuem muito mais relacionamento, alguns até oram para os anjos, né? Atribuem muito mais relacionamentos por isso. Então, tem muita coisa acontecendo, tá vindo à tona bastante esse tema de anjo da guarda. Tem gente que quando vai fazer alguma coisa, ordena que anjos fiquem na porta, anjos vão para não sei de onde. E muita gente tem se embolado nesse caminho aí. Então parei aqui 5 minutinhos, eu precisava verbalizar isso para não esquecer essas coisas importantes. Mas tem muita coisa, anjos que andariam no nosso lado, anjos da guarda, ou escala de anjos, ou como esses anjos se materializam nessa dimensão, como eles têm essa capacidade de materialização, ou através de uma palavra, ou através da luz, ou através do pôr do sol, quando abriria as janelas para a entrada de novas dimensões. Enfim, a discussão vai muito longa, mas eu só me atenho àquilo que a gente tem em base bíblica, ou seja, bases no cânon, bases na literatura, seja na Torá, nos profetas ou principalmente no Novo Testamento. No Novo Testamento também tem uma passagem muito interessante lá, que fala quando o assunto vai ficar muito longo. Então, me fala aí o que você achou disso, dessa loucura, e quem sabe a gente não volta a conversar sobre isso. Um grande abraço.